alguns autores são muito pitorescos em algumas das suas manias, né? Mas não se trata disso. Mas, apesar disso, são muito bons, muito interessantes e tão bons e interessantes que, não obstante essas suas manias, e já vou descrever a mania do Wagner Ribeiro, é o nome dele, você é levado a dar um desconto. Não tem problema, né? Compensa, né? Todo o resto. Na verdade, não é uma mania tão ruim, né? É um certo egocentrismo da parte dele. O Wagner Ribeiro é o autor desse livro, Noções de Cultura Mineira. O título já é um pouco estranho, né? Assim, porque, afinal de contas, né, Minas Gerais é um estado do Brasil. Noções de cultura mineira, se você viajar para Minas, você teria que ter informações. O nome é um pouco exagerado, mas o livro é muito bom, realmente muito bom. Se chega a ser isso, né? Dá uma descrição muito interessante, muito agradável e talvez adequadamente abrangente sobre o que existe na região de relevante em muitos aspectos, falando da cidade, sobre a literatura, sobre culinária, sobre arquitetura. Num livro de 290, incluindo índice e tudo mais, né, vai a 295 páginas. É ótimo naquela linha de que alguns livros são ótimas pontes, são ótimas ligações para você chegar a outros livros. Não é isso, você lê Noções de Cultura, é ótimo, já tem um bom domínio, isso vai substituir a leitura de vários autores. Não, de modo algum, mas você vai descobrir num livro como esse, aí sim, textos significativos e até mesmo, se não for só por livros, literatura, se for por viagens, você vai ficar mais interessado em viajar para cidades mineiras, né, e não apenas cidades históricas. Enfim, é um livro que compensa. O Wagner Ribeiro, ele era um irmão marista. Descobrimos isso depois. Era um religioso. E ele escreve também essa antologia luso-brasileira. Aí entra as manias, né, o lado pitoresco do autor, que a antologia luso-brasileira, então aqui na capa, dá para reconhecer alguns desses escritores, né? Está aqui, me parece, o Joaquim Nabuco, o Camões e o Castro Alves. Se você encontrar esse livro, não é tão difícil, em algum sebo ou na internet, se você encontrar, vai ser a preço muito baixo. É um livro paradidático. Livro que alguns colégios usavam como auxiliar, né, há muitas décadas atrás. Mas encontrando vai ser muito barato. E é muito boa a coleção, muito boa, melhor dizendo, muito boa a seleção que ele faz nessa antologia luso-brasileira. Sim, observamos Joaquim Nabuco, Camões, Castro Alves, mas ele inclui nessa antologia ele próprio, textos que ele escreveu, e que não estão no mesmo nível que esses três, aí ninguém está praticamente, né? Mas de outros escritores. Ele se deu a liberdade de incluir os próprios textos. Mas é perdoável, porque a antologia ela é muito boa. São textos muito curtos que são reunidos ao longo das páginas, notas biográficas, e bem curtos mesmo, assim, uma página com ainda direito a um vocabulário final, livro paradidático. Mas nele você encontra coisas que, inclusive, você não encontra em nenhum outro livro. Não é muito comum. Por exemplo, Rubem Braga. Rubem Braga só escreveu crônicas. Praticamente só crônicas. Ele tem um livro com pouquíssimas páginas de poesia.
Na verdade, o Rubem Braga não precisava escrever livros de poesia e que suas crônicas são tão poéticas que isso é desnecessário. E fez um livro de poesia e disse que nunca mais faria nada, não gostou da experiência. Mas o único poema... E realmente, curiosamente, assim, o Rubem Braga é excelente cronista, mas em poesia, surpreendentemente, não é tão interessante, a não ser por um poema que o Wagner Ribeiro nos faz o grande favor de incluir aqui, nessa antologia Luso Brasileiro. Não só o Rubem Braga, mas muitos e muitos outros autores entram aqui como uma deliciosa degustação, porque o livro realmente é muito agradável e, se for isso, né, seja muito fácil de encontrar, muito barato, é uma obra altamente recomendável.